Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num documento que, olha, para muita gente é só um nome numa manchete, né? Mas que na prática é um verdadeiro campo de batalha jurídico e social. Eu estou falando da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A nossa fonte aqui é o próprio texto. Ele virou lei no Brasil em 2004 através de um decreto, e a nossa missão hoje é entender a alma desse tratado. O que ele realmente diz sobre direitos, sobre terras e principalmente sobre o poder de decisão dos povos indígenas e tribais. Olha, é fundamental a gente entender uma coisa. Esse documento não é tipo só uma atualização. É uma revolução de conceito. Antes dele, a gente tinha uma outra convenção, lá de 1957, que falava em assimilação. A ideia era que, com o tempo, sabe, essas culturas seriam absorvidas pela sociedade dominante. Quase como um destino. Um caminho sem volta. Exato. A Convenção 1669, ela rasga essa página. Ela parte do princípio oposto. Não é só respeitar, é fortalecer as identidades, as instituições, a autonomia. É uma mudança de olhar, que troca a integração forçada pelo direito de existir como são. Ok, então vamos desvendar isso. A primeira peça desse quebra-cabeça, para mim, é de quem exatamente a gente está falando. Para quem essa convenção vale? Então, a convenção ela define basicamente dois grandes grupos. Primeiro, os povos tribais. Pense em comunidades com condições sociais, culturais próprias, que se distinguem do resto do país e que vivem sobre seus próprios costumes, suas próprias regras. Os quilombolas no Brasil são um ótimo exemplo. Certo. E o segundo grupo? O segundo grupo são os povos indígenas, ou seja, os descendentes dos habitantes originais de uma terra diante da chegada dos colonizadores e que mantêm vivas as suas instituições, o seu modo de vida. E lendo o texto, tem um ponto que me saltou aos olhos. Parece quase uma cláusula de poder. Diz que a consciência de sua identidade deve ser o critério fundamental. Isso quer dizer que é o próprio povo que diz quem é. Isso impede, por exemplo, o governo de chegar e falar: vocês não são indígenas o suficiente para ter esses direitos. Exatamente. Essa é a intenção. É o que a gente chama de princípio da autoatribuição, ou autoidentificação. É uma barreira, sabe, contra o que acontecia muito no passado, onde um laudo, sei lá, de um antropólogo ou um decreto do governo podia, com uma canetada, negar a identidade de uma comunidade inteira. Entendi. A convenção diz, a identidade é uma consciência coletiva. Se aquele povo se reconhece como tal, esse é o ponto de partida. Claro, isso não acaba com as disputas, mas muda o jogo. A identidade não é algo que o Estado concede, é algo que ele precisa reconhecer. Certo. E uma vez que essa identidade é reconhecida, que base de direitos a convenção estabelece? Primeiro, o básico, o essencial. O gozo pleno de todos os direitos humanos sem nenhuma discriminação. Mas aí vem o pulo do gato. A convenção determina que as leis do país devem ser aplicadas a esses povos, levando em conta os seus costumes, o seu direito tradicional. O direito consuetudinário que vocês chamam. Exatamente. Ou seja, as regras e tradições que guiam a vida da comunidade há gerações, mesmo que não estejam escritas numa lei formal do Estado. Elas têm valor, elas precisam ser consideradas. A lei nacional não pode simplesmente passar por cima de tudo, desde que, claro, não firam os direitos humanos universais. Entendi. Então temos a base de direitos definida. Mas a gente sabe que direito no papel nem sempre vira prática. Qual é a ferramenta, o motor, que a convenção cria para garantir que isso saia do papel e afete as decisões do governo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está no que é, sem dúvida nenhuma, o coração pulsante da convenção: o dever de consulta. E ela não deixa margem para interpretação vaga, não. O texto é claro. Os governos têm a obrigação de consultar os povos através das suas próprias formas de representação, sempre que uma lei ou uma medida administrativa puder afetá-los diretamente. Mas consultar pode significar muita coisa, né? Pode ser só uma reunião para tomar um café e avisar que uma barragem vai ser construída. Ou pode ser algo mais profundo. O que a convenção quer dizer com consulta? De jeito nenhum é só um aviso. O texto é muito específico.
A consulta precisa ser feita de boa fé e de forma apropriada à cultura local e com um objetivo muito, muito claro: chegar a um acordo ou obter o consentimento. O espírito da norma não é ouvir para constar, é dialogar para construir um consenso. Mas aí a gente entra num terreno delicado. Boa-fé é uma palavra subjetiva. Na prática, como se mede isso? Um governo pode fazer dezenas de reuniões, preencher formulários e dizer que agiu de boa-fé, e no final fazer exatamente o que queria desde o início. A convenção prevê alguma forma de evitar que a consulta seja só um teatro. Essa é a grande crítica e o desafio constante na aplicação. A convenção não cria um tribunal para julgar a boa-fé, mas a jurisprudência, ou seja, as decisões judiciais no mundo todo, tem criado critérios. A consulta foi feita antes da decisão ser tomada ou só depois? Se as informações foram completas. Exato. As informações foram acessíveis, o tempo foi suficiente, as instituições representativas daquele povo foram respeitadas. Se a resposta para essas perguntas for não, os tribunais podem anular o processo todo. Não há um poder de veto absoluto para os povos, mas eleva tanto o custo político e jurídico de uma decisão unilateral que força o Estado a negociar de verdade. É uma mudança radical na balança de poder. Certo, a consulta é fundamental, mas imagino que o conflito real, a origem de muitas disputas, esteja na questão da terra. Como a convenção lida com algo tão disputado? Ela trata o tema com a centralidade que ele merece. E o primeiro passo é expandir a própria ideia de terra. O texto reconhece a relação cultural e espiritual que esses povos têm com seus lares. E aí vem um detalhe técnico, mas com um impacto gigantesco. A convenção diz que o termo terras inclui o conceito de territórios. O que significa que não é só um lote demarcado num mapa. Exatamente. Significa a totalidade do habitat que eles usam ou ocupam. Não é só o chão onde a casa está construída. É o rio onde pescam, a floresta onde caçam e coletam remédios, os locais sagrados onde realizam seus rituais. É uma visão integral, que reflete a cosmovisão indígena. Entender que um rio ou uma montanha não é só um recurso natural, sabe? É um parente, uma entidade sagrada. A convenção tenta traduzir isso para a linguagem do direito. E quando se trata do que está debaixo da terra, minérios, petróleo, essa é, historicamente, uma fonte de conflitos violentíssimos. E aqui está a verdadeira ruptura. Historicamente, a riqueza do subsolo era vista como um direito absoluto do Estado, né? E as comunidades locais eram, na melhor das hipóteses, um obstáculo a ser gerenciado. A convenção vira essa lógica de cabeça para baixo. Ela estabelece que, mesmo nos casos em que o Estado é o dono do subsolo, como no Brasil, o governo é obrigado a consultar os povos antes. Antes de sequer pensar em autorizar projetos de prospecção ou exploração. A palavra antes é tudo. Então a consulta não é sobre como compensar o dano depois que ele acontece, mas sobre se a atividade deve ou não acontecer ali. Precisamente. A consulta serve para avaliar o impacto, para determinar se os interesses deles seriam prejudicados. E mais, eles devem participar dos benefícios sempre que possível e receber indenização justa por qualquer dano. Isso transforma os povos indígenas de meros espectadores passivos em participantes obrigatórios da negociação. Não elimina o conflito, mas muda radicalmente quem tem voz na mesa. E sobre remoções? Tirar um povo inteiro de sua terra tradicional? Sobre isso, a convenção é incrivelmente direta. A regra de ouro, logo de cara, é basicamente: não se faz isso. O texto diz que os povos não deverão ser transladados. Essa é a norma. Mas existem exceções, imagino. Existem, mas são tratadas com um rigor extremo. Só podem acontecer em circunstâncias muito excepcionais e a prioridade absoluta é obter o consentimento livre e informado. E se não conseguirem um consentimento? Se for impossível, a remoção só pode ocorrer depois de um processo legal completo que garanta que a comunidade seja ouvida e representada. E mesmo nesses casos extremos, eles devem receber terras de qualidade e status jurídico equivalentes e ter o direito de retornar assim que o motivo da remoção deixar de existir, se for possível. A lógica é que a remoção é o último, o mais drástico recurso, nunca a primeira opção.
Ok, já falamos das grandes batalhas por terra e consulta. Mas como a convenção se traduz no dia a dia? Em coisas como emprego, saúde, educação? Ela entende que a dignidade vai além da terra. Na área do trabalho, por exemplo, ela busca proteger contra a discriminação, garantir salário igual para trabalho igual, condições seguras e ataca um problema histórico de frente. Proíbe explicitamente qualquer forma de trabalho forçado ou servidão por dívida, que por séculos foi usada para escravizar populações indígenas na América Latina. E na saúde e na educação? Imagino que a mesma lógica de respeito à cultura se aplique. Totalmente. Na saúde, a Convenção diz que os serviços precisam ser planejados e administrados com a cooperação dos povos. E, o que é crucial, devem respeitar e dialogar com seus métodos de cura, seus remédios tradicionais. Não é impor um hospital que ignora a existência do pajé, mas criar um sistema de saúde que some os conhecimentos. Isso parece fazer muito sentido. E na educação? O princípio é o mesmo: protagonismo. Os programas de educação devem ser desenvolvidos com eles, incluindo sua história, seus valores, suas tecnologias. E tem um ponto que eu acho revolucionário. Sempre que possível, as crianças devem aprender a ler e a escrever primeiro na sua própria língua indígena. O impacto disso deve ser enorme. Pense no impacto. Não é só para preservar a língua. É sobre validar toda uma forma de ver o mundo. Uma criança que aprende ciências na sua língua nativa entende que o seu povo também é produtor de conhecimento, não apenas um objeto de estudo para os outros. E eu achei um ponto que parece uma via de mão dupla muito poderosa. A Convenção não fala só da educação para os indígenas, mas também da educação sobre os indígenas para o resto da sociedade. É um dos artigos mais estratégicos e talvez menos discutidos. Ele diz que os livros didáticos e os materiais educativos do país precisam apresentar uma imagem equitativa, exata e instrutiva dessas culturas. O objetivo é, claro, combater o preconceito na sua raiz. A Convenção entende que a proteção desses povos não depende só de leis voltadas para eles, mas de uma mudança de mentalidade em toda a sociedade. É um projeto de longo prazo para desmontar estereótipos, para desmontar o racismo que nasce da ignorância. Então, tentando amarrar tudo isso, parece que a grande história da Convenção 69 é a de uma troca de vocabulário e de poder. A gente sai da ideia de assimilação para de autonomia. Sai de decisões de cima para baixo para a necessidade de consulta e consentimento. E sai da visão de terra como propriedade para de território como um lar integral. Essa é a grande foto. É uma síntese perfeita. E é vital lembrar que isso não é um poema, não é uma declaração filosófica. Por ter sido ratificada e promulgada no Brasil, ela tem força de lei. É uma ferramenta jurídica real, usada todos os dias pelo Ministério Público, pelas próprias comunidades, em disputas sobre mineração em terras indígenas, sobre a construção de hidrelétricas, sobre demarcação de territórios quilombolas. É um documento vivo que está no centro dos conflitos mais importantes do país hoje. O que nos deixa com uma reflexão final, então. A Convenção estabelece o dever de consultar para se buscar um acordo ou consentimento. Mas e quando, mesmo após uma consulta de boa-fé, o impasse é total? Quem tem a palavra final sobre um projeto de infraestrutura que é visto como estratégico para o país, mas que os povos afetados rejeitam de forma absoluta? A Convenção nos dá o processo, o caminho do diálogo. Mas a resposta para essa colisão de interesses continua a ser um dos maiores e mais complexos desafios na sua aplicação no mundo real.